pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, um dos últimos do ano. Dessa vez o Raridades Inusuais, e hoje nós vamos ver o trabalho de um escritor muito peculiar em língua inglesa. Eu fiz uma entrevista com ele, vai estar o link aqui na descrição. Eu ainda não cheguei a traduzir, a Rafus ainda não sou nada traduzido dele. Temos planos para esse ano, talvez uma coletânea exclusivamente em português, talvez um volume bilíngue, ainda não sei, né? Mas é um autor muito especial, ele aparece, vocês devem reconhecê-lo, então, aliás, uma fisicalidade muito característica. Ele aparece no vídeo sobre o Robert Aickman, naquele documentário, né, que a Tartarus divulga, né, o Aickman, e tem foi publicado pela Ex Machina, né, durante a campanha, acho que um fragmento, né? Nesse fragmento ele aparece. E ele é um autor de contos de terror, é uma coisa até rara aqui, né? Assim, terror, né? Eu não falo muito desse gênero, né? As literaturas que eu trabalho, que eu traduzo, elas tangenciam o terror, né? Muitas vezes elas são próximas, né? Eu acabei de traduzir o Salamandra Celestial, né? A Salamandra Celestial do Damian Murphy é um conto com vários elementos terroríficos, mas tem outros, não é exclusivamente terrorífico, né? Tem outros, por exemplo, de ocultismo. Então isso vai tornando fluida a caracterização como narrativa de terror. E não, esse autor que eu estou falando hoje, ele é um autor que trabalha o terror, né? Ele tem duas bases, vamos dizer assim, estéticas. De um lado é a literatura de terror vitoriana tradicional, especialmente o M.R. James, aquela materialidade do horror, que no M.R. James é tão variada, multiforme, né? O horror ele é múltiplo, ele tem uma materialidade, ele tem uma forma grotesca, mas essa forma grotesca ela é evocada e ela é associada com muitas outras digamos assim, figurações que tornam os textos do James muito sugestivos, muito complexos, enfim, uma maravilha, né, da literatura de terror e fantástica. Então, por um lado, M.R. James, um pouco o Sacchi, né, que eu já comentei um tempo atrás, é uma grande influência. Na verdade, eu escrevi sobre ele, né, que ele vai estar no Relicário. Um horror irônico, né, quase humorístico, embora seja sangrento, seja de impacto, né? E esse mesmo autor que eu estou mencionando, além dessa influência vitoriana, inclusive ele recebeu autorização da família para continuar, digamos assim, desenvolver um manuscrito que o James deixou incompleto, né? Só a primeira parte e tal, de um conto, né? Ou só o esboço, eu acho. E The Murder Mysteries, o nome, na verdade, né, desse conto incompleto do M.R. James. E, por outro lado, ele tem uma forte influência dupla, né? Do Aickman, evidentemente. Ele está tendo um documentário sobre o Aickman, né? Então, o conto de terror como uma construção de estranheza, né? Como também acontece na escola belga, da estranheza, com alguns ramos do surrealismo. É algo bem vívido, até mesmo na América Latina, né, existem autores que vão, bom, as autoras contemporâneas como Mariana Henriques, com certeza, mas antes, né, a gente já tem alguns autores que vão nesse caminho, como mencionei aqui o Roberto Bolanho, ele também segue um pouco desse caminho, né, do reconhecimento da estranheza, e, por último, né, essa, digamos assim, busca estética da independência, do não alinhamento editorial, né? Então, aquelas alterações editoriais necessárias para ter o livro lançado por uma grande editora, ele não faz. É uma literatura sem concessão, como todas, né, que a Rafus já publicou. É uma literatura contemporânea que amarga um pouco estar sempre às margens, mas, enfim, isso acontece. Mas que mantém digamos assim, uma cadência estética muito fluida, muito interessante, exatamente por optar não agradar, né? Não,
digamos assim, entrar dentro de um formato editorial característico, das exigências editoriais usuais, né? Então ele acaba publicando por editoras pequenas, como a Rafus, a Monte Abraxas, a Zagava, né? Especialmente a Tartarus Press, que é a casa editorial desse autor. O que eu falo aqui é Red Oliver, grande autor de ficções de terror. Foi um dos primeiros autores dessa, digamos assim, desse universo peculiar, né, que reúne essas pequenas editoras que têm uma produção inacreditável, tanto do ponto de vista de qualidade, quanto do ponto de vista de qualidade no sentido editorial, né? As edições da Tartarus são impecáveis, né? A Tartarus é do Ray Russell e da Russell Lee Parker. Mas tanto nesse sentido quanto também então, esse foi o primeiro autor que eu tive contato e ele é um dos grandes autores de narrativas de terror, né? A leitura dos livros dele eu costumo fazer às vezes nas férias, porque é uma delícia, assim, é mergulhar num universo, né, num oceano de estranheza delicioso de se acompanhar, de se seguir, porque é um oceano de estranheza com pouquíssimos clichês. Então, e as edições são belíssimas, né? Eu trouxe aqui 3 da Tartarus e uma da Zagava. Eu tive, felizmente não tenho mais, mas eu tive uma edição dele lançada por uma união da Zagava da antiga Monte Abraxas. O nome original da Monte Abraxas era Ex-Occident Press. Ex-Occident vem do nome de um livro de poemas do Gerazim Luca. Não sei se foi por causa disso que eles mudaram de nome, talvez os herdeiros entraram com algum processo, né? E eles fizeram uma aliança durante um tempo que não deu muito certo, mas essa aliança rendeu alguns dos livros mais bonitos, sei lá, desde a Kelmscott Press. E não estou exagerando. E o Virtue in Danger, que é um romance que ele escreveu para essa união Zagava Ex-Occident Press, é lindíssimo. E é um romance incrível, né? Inclusive, a minha entrevista em parte falando desse romance. Assim, o livro, que é feito com um material que lembra um tecido, nacarado, um tecido, enfim, iridescente, é sem palavras a beleza daquilo, né? Eu consegui comprar num momento que o euro estava baixo e vendi para pagar o apartamento. Você tem uma ideia? O custo desse livro hoje em dia é usado, né? Parece que tem algumas cópias novas que a Zagava encontrou e ele foi relançado em formato de paperback. Vou colocar o link, né, do paperback. Não é tão caro, não é nada barato, mas vale a pena. É um dos melhores livros da Zagava. É um romance inacreditavelmente atual. Não é literatura fantástica nem horror, embora tenha alguns elementos de horror, mas ela trata, na verdade, de uma seita e de um grupo teatral que entra em contato com essa seita. É uma seita sofisticada, nada, não é uma seita, é uma seita terrível, né, nas entrelinhas, mas é uma seita, digamos assim, que é na Suíça, sede, então eles têm uma certa tendência a esconder os horrores de fanatismo e coisa e tal, né? E é um romance muito irônico, né? A introdução do autor tem uma citação do Kierkegaard sobre ironia que é muito boa, né? Sobre a necessidade da ironia. E é então uma trama que vale a pena conhecer. É muito bem escrito. E o livro original, esse que eu tive, né? Que era numerado e tal, é um dos livros mais bonitos já publicados aí recentemente, né? E, enfim, ele é publicado, como eu disse, pela Tartarus Press. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Essa aqui é uma edição paperback. Ele sai primeiro uma edição limitada do tipo 100 exemplares em capa dura, que esgota em dias, questão de um mês no máximo, já esgotou. E aí o nosso queridíssimo amigo Ray Russell, ele relança nesse formato paperback assinado. Vocês podem ver aqui, né? Tem a assinatura dele. De 300 e tantos exemplares. Às vezes, rapidamente também esgota. Ele relança de novo, né, 300 e pouco, também assinado e tal. Aqui, ó, 200 exemplares, 1172.
Tem também versão digital. A Tartarus é uma editora muito generosa, né? O Ray Russell é um dos caras mais gente fina que eu conheço dentro ou fora do mundo editorial. E tem versão digital. Eu tenho alguns desses em versão digital. Por falta de dinheiro, eu queria ler, né? Então eu comprei uma versão digital. E são muitos contos, como vocês podem ver aqui. Esse foi o primeiro que eu adquiri, justamente em 2012. Foi quando eu adquiri também o Virtue in Danger, da Zagava X-Occident Press, né? E eu adquiri esse também. Li os dois juntos e foi uma explosão na minha cabeça a qualidade desse autor, né? É bom falar um pouco do background. O Red Oliver estudou em Oxford, né? Ele tem a narrativa dele se passam nesse universo de Oxford, que é um universo meio bizarro, meio universo universitário inglês, né? Esse mundo universitário é estranho e muito característico algumas coisas, né? Que lembram, sei lá, a música do Smiths ou o Rhythmaster Ritual, né? Ou filmes, né? Ingleses, assim, If, né? E ele trabalhou muito tempo com teatro, né? Ele dirigiu peças, foi ator, ele está em uma relação íntima com o teatro. Então aqui temos os contos, muitos contos, um mais genial que o outro. Aqui eu destaco o Boy in Green Velvet. Esse conto, ele consegue, no Boy in Green Velvet, seria o menino vestido de veludo verde, né? Ele consegue tratar como um tema horrorífico da pedofilia, né? Da sedução do inocente, vamos dizer assim, com algum elemento quase sobrenatural. Existe um mal ali que é quase palpável, né? Através dessas teatros de papel que você monta e coloca os personagenzinhos assim, de pezinho, e são tudo de papelão. Aliás, coleções e registros são o que mais existem nesses contos. Sempre tem cartas, diários, aí nesse caso coleções de teatro de papel, né? Existe isso, tem desde o final do século XIX, tem coleções disso realmente. Então existe um lado de colecionador muito forte no Red Oliver, que meio que estrutura o imaginário dele. Então são contos, e esses contos é bem interessante, alguns tratam de teatro, né? Tem um que é o The Copper Wig, eles tratam de teatro, né? E é de uma forma muito, muito terrível, aliás. E é interessante que os contos dele, eles possuem essas imagens. São imagens que ele mesmo cria, essas ilustrações, que temos uma na capa dele também. E essas ilustrações são muito boas e elas são tão detalhadas que você fica lendo esses contos, você fica um tempão tentando entender. E ele deliberadamente publica desse tamanho aqui. Então aqui o panfleto da Tartarus Press. Então é um trabalho quase de, sei lá, não é, minuciosíssimo, para você se perder também no desenho, né? Tem esse último desenho, por exemplo, do Cardeal Vittorini, que é incrível, né? Esse foi o primeiro, então, livro de contos. Não é, como eu disse, são contos que se passam num universo teatral. Olha, o In Arcádia. E tem esse elemento quase de um mistério, né? Que é muito, muito chamativo e é muito interessante. A leitura desses contos é como se fosse quase um convite a um jogo de enigmas, né? De terror. Aí o segundo que eu tive contato foi esse, The Complete Symphonies of Adolf Hitler, que é também simplesmente espetacular, o meu 156 de 200, primeira impressão. O que acontece aqui? Aqui tem esse conto The Skins. Bom, tem o conto título, que é absolutamente genial, né? Que é a ilustração.
é como se fosse, nesse conto o título é como se existisse uma realidade alternativa na qual Hitler foi músico e não um genocida tirano. E essa realidade alternativa, ela existe, publicada pela Deutsche Grammophon, as sinfonias completas, né? Como eu disse, tem esse elemento de registro que é muito forte. Existe sempre algo palpável, né? Que mais ou menos estrutura. E um sujeito que é um colecionador de discos, ele encontra esse disco numa loja. E aí ele ao mesmo tempo pensa, mas isso é um objeto impossível, ele não pode existir. E ao mesmo tempo é mais um pouco que isso, porque tem um cara que começa a ir atrás dele. É um conto absolutamente genial. Ele é um conto mais próximo do Wakeman que do James, nesse caso, embora tenha alguns elementos do James também, do M.R. James, mas é incrível o que ele faz em 10 páginas, é um conto bem curto. Agora, esse The Skins, né, são os contos que mais, né, eu li faz algum tempo. Esse aqui eu adquiri um ano depois, em 2013. Né? Depois eu comprei alguns digitais por falta realmente de grana. Né? A Libra, né, começou a ficar muito caro. Mas o The Skins, ele trata de uma prática que era comum no teatro mais ou menos medieval, no teatro... Que The Skins? Ilustração. No teatro do século XVIII, que era você fantasiar, né, o animal eram pessoas fantasiadas em duas partes, a parte de trás e a parte da frente. E aí a história mais ou menos amorosa de um sujeito, que é a parte de trás. Mas o que acontece de atrocidade nesse conto é principalmente psicológico, né? Os contos do Red Oliver, como ele segue a grande tradição do M.R. James, ele não tem medo do grotesco. Tem bastante gore, cabeça que voa, cabeça que não apodrece e amaldiçoa os outros. Tem mortes medonhas, assim, cadáveres se encontram no lixo, que já não são mais nem cadáveres direito. Tem bastante disso, mas tem muita uma questão psíquica, né? Uma questão psicológica, que é muito interessante a maneira como esse terror vai se desdobrando na cabeça dos personagens, né? Aqui tem um outro conto, não é aqui, mas ele refaz, esse eu tenho só em digital, ele refaz um conto, uma peça do teatro no japonês, que é o tambor de Damasco, né? Na verdade o tambor de tecido, pode traduzir assim, que é a história, ou de veludo, né? Que é a história de um criado, de um jardineiro, que uma mulher, um aristocrata, muito, não sei se é uma concubina de um grande senhor de guerra, ela fala que ele teria acesso a ela o dia que ele tocasse um tambor, que ela ia deixar para ele, e fizesse percutir esse tambor. Só que é um tambor de veludo, então não sai som nenhum, né? Então aquilo é exclusivamente crueldade. E ele volta, ele se mata e volta como fantasma, enfim, teatro novo. E ele faz nesse conto, tem um nome mais ou menos parecido, ele refaz esse conto numa coisa meio classe média, né? Assim, naqueles cottage inglês do interior. É absolutamente genial, né? Tem todos os elementos, o lago, o tambor. É... Enfim, né? O Red Oliver, então, tem uma capacidade de construção de contos genial. Aqui o balé do Dr. Caligari, em Murder Mysteries. Esse Murder Mysteries é o conto do M.R. James que foi autorizado pela família, o Red Oliver, aqui é o 57, né? Fazer, né, em versão que tá até The Game of Beer, né? M.R. James. Com o M.R. James, uma parceria, né? E é incrível também esse. É uma série de contos que tem. Alguns tem até o balé do Dr. Caligari, uma tonalidade. No balé do Dr. Caligari existe até uma aproximação com o expressionismo, né? Esses contos, eles são de coletâneas, às vezes contos inéditos. O Murder Mysteries, por exemplo, foi a primeira coletânea do Red Oliver, que saiu, se não me engano, em 2011 ou 2010, pela Occident Press, né? Essa editora romena, maravilhosa e, enfim, cheia de problemas também, de certa forma. E aqui ele reeditou,
Murder Mysteries, né, os contos originais, com os contos novos que ele tinha publicado recentemente. Alguns eram contos realmente novos, alguns contos inéditos, né, especialmente para essas coletâneas da Tartarus, né, são sempre assim nesse formato. Muito boas essas coletâneas. É, E assim, por último, eu queria apresentar um trabalho muito interessante e diferente do Red Oliver, que é o The Hauntings of Tankerton Park. Essa maravilha aqui. Foi lançada pela Zagava, né? Dá pra ver aqui onde sou o logo deles. A Zagava, originalmente, ela fez um negócio incrível, né? Essas aberturas eram vazadas, que a Zagava trabalha muito com esse efeito de vazado nas capas, e aí você puxava, as capas duras, claro, você puxava o livro e o vazado, ou virava, né? O vazado aparecia. Enfim, era uma edição limitada, carésima, né? Aqui temos ilustrações maiores e também, assim, tudo maior, né? A Lady Oliver contou que isso aqui deu bastante trabalho para ser feito, né? E é um livro baseado numa tradição vitoriana de poemas misturados com é, abecedário. Meio que para você fixar, né? O abecedário. Você fixava o abecedário, lendo alguns poemas mais ou menos bizarros, mais ou menos absurdos. E ele criou então essas iniciais aqui, que é uma coisa incrível, né? É totalmente feito em ilustração. Não sei bem as técnicas que o Oliver usa de ilustração. Me parece que é uma ilustração estilo bico de pena, né? Dá para perceber aqui. Aqui, por exemplo, ele trabalha bastante um elemento achurado para a construção desses ambientes, e as ilustrações são sempre, por conta desse achurado, elas são sempre monocromáticas, né? Tem bastante predomínio de umas tonalidades entre o branco e o preto, né? O cinza é construído através da achura. Para ver bem aqui, né? Uma parede como é achurada. Então é um livro diferente, e aqui você tem mais um pouco da arte do Red Oliver, né? Uma arte muito peculiar também. Enfim, esse material da Zagava não é tão difícil, né, de você encontrar. Olha que incrível essa ilustração. O quê? Kill, né? Nessa capa cartão, né? Mas é lindíssimo também, vale muito a pena. Não é assinado, não é numerado, mas não foi publicado, nem vai ser publicado eternamente, né? Isso aqui vai ter um tempo que vai... Legal essa... O próprio autor se desenhando. Então esse é o material do Red Oliver, espero que vocês tenham apreciado. E, enfim, termina esse ano, esse é o nosso último Raridades Inusuais. Ano que vem teremos mais com algumas novidades. Um abraço a todos e até a próxima.